A noite caiu de um jeito estranho, como se o céu tivesse sido apagado de repente. Não houve aquele pôr do sol avermelhado, nem aquela transição lenta que o sertão conhece tão bem. O escuro simplesmente veio, pesado, profundo, como um pano negro descendo sobre tudo. O vento, que durante o dia vinha quente e seco, passou a soprar gelado, trazendo um cheiro estranho. Um cheiro de terra molhada misturado com couro queimado. O mato alto ao redor da estrada começou a balançar, mas não no ritmo natural do vento. Era como se algo grande se arrastasse por entre as folhas, abrindo caminho devagar, com cuidado, como se observasse antes de se mostrar. Foi nessa noite que José Arlindo decidiu voltar para casa sozinho. Zé era vaqueiro antigo, calejado, acostumado com o silêncio, o calor, o mato e o escuro. Não era homem de se assustar fácil, mas naquela noite, ainda no início da estrada, algo nele já estava inquieto. Talvez fosse o silêncio, porque aquele silêncio não era normal. Não havia grilos, não havia cigarras, não havia sapos. Até o vento parecia parar às vezes, como se estivesse ouvindo junto com ele. Zé caminhou alguns metros e então ouviu o primeiro estalo. Seco. Forte. Um galho se quebrando lá dentro do matagal. Ele parou imediatamente e jogou o olhar por cima do ombro. Nada. A estrada seguia vazia, mergulhada numa escuridão que parecia viva. Seguiu. Mas antes de completar 10 passos, ouviu de novo. Outro estalo. E logo depois, passos. Passos lentos, pesados, que acompanhavam exatamente o ritmo do dele. Quando parava, os passos paravam. Quando andava, os passos andavam. A respiração apertou no peito. O suor frio escorreu pela nuca. E aquela sensação estranha de ser observado começou a crescer dentro dele. Ele levantou a lanterna. A luz fraca cortou o breu. Apontou para dentro do mato. Nada. Mas o mato estava mexido, como se alguém tivesse passado há poucos segundos. Engoliu seco. E continuou. Os passos continuaram atrás dele. Zé acelerou. Os passos aceleraram também. Sempre à mesma distância. Sempre imitando o ritmo. Como se aquilo estivesse acompanhando ou caçando. A lanterna piscou 2 vezes. O coração dele também. A luz voltou, mas mais fraca, tremendo na mão. Mais à frente, algo começou a mudar no ar. O cheiro de couro queimado estava mais forte. A estrada parecia mais estreita. As sombras das árvores pareciam mais longas, como se seguissem ele. Foi então que ele viu as pegadas. Pegadas fundas no chão seco, frescas. Não eram de cavalo, nem de cão, nem de gente. Eram grandes, desiguais, com 2 marcas profundas na frente, como garras. Ele deu um passo para trás. A lanterna apagou completamente por 2 longos segundos. Quando reacendeu, ele viu o tronco de uma árvore arranhado. Arranhado com força brutal, como se algo tivesse fincado garras e puxado para baixo. O rosnado veio do mato. Baixo, rouco, lento. Não era de cachorro, não era de porco do mato. Era outra coisa. Uma coisa que ele não reconhecia e não queria reconhecer. Zé correu. Correu com tudo que tinha. A lanterna balançando. A estrada subindo e descendo na frente dos olhos. As sombras acompanhando ele. E o rosnado cada vez mais perto. Os passos atrás dele aumentaram também. Não eram mais lentos. Eram rápidos. Muito rápidos. Chegou à ponte velha quase desabando. Parou apoiado no corrimão podre. Respirou fundo. Olhou para a mágoa escura. E viu um reflexo deformado. Alto. Tortuoso. De olhos brilhantes. Girou o corpo para trás com a lanterna levantada. Mas não havia nada ali. Nada visível. Só o vento gelado passando devagar, como se carregasse o cheiro daquilo consigo. Zé tentou respirar fundo. Tentou se acalmar. Mas foi nesse momento que sentiu um toque no ombro, suave, frio como pedra molhada. Ele pulou para trás, quase derrubando a lanterna. Não viu ninguém, mas ouviu uma respiração pesada bem ao lado da orelha. Tão perto que ele sentiu o ar bater na pele. Logo depois, um sussurro. Não dava para entender as palavras, mas dava para saber que não era humano.
Desesperado, ele correu até o curral abandonado. Entrou, trancou a porta com a tranca frouxa, encostou o corpo inteiro contra ela. A lanterna falhou outra vez. O silêncio voltou. Por poucos segundos, porque logo vieram os passos lá fora, lentamente, circundando o curral. Como se algo enorme estivesse caminhando ao redor, procurando uma entrada, cheirando a madeira, testando a resistência. Zé encostou o ouvido na porta e ouviu a respiração. Não era humana, não era animal. Era algo entre os dois. A lanterna piscou. A lanterna apagou. A lanterna voltou. Pela fresta da porta, Zé viu 2 olhos, brilhando no escuro, altos demais para ser de alguém em pé, tortos demais para pertencer a qualquer bicho do sertão. E então vieram as garras, arranhando a madeira devagar, como se marcassem território. Depois do arranhão, silêncio absoluto. Zé esperou muito, talvez horas, até que finalmente abriu a porta. O mato ao redor estava amassado, mas não havia nada vivo. Somente a estrada escura e a sensação, forte, de que aquilo ainda estava por perto. Ele correu para casa, entrou trancando tudo, caiu no chão tremendo, e foi aí que ouviu os passos passando pela janela, lentamente, como se cheirassem o ar, procurando por ele. Os passos foram e voltaram, depois se afastaram, depois cessaram. A noite acabou, mas o medo não. Na manhã seguinte, encontraram somente uma trilha de pegadas indo para dentro do mato. Uma trilha só. Nenhuma pegada de Zé ao lado. Como se aquilo tivesse voltado sozinho, ou como se tivesse trazido alguém junto. Só que o mais estranho veio dias depois. Alguns moradores começaram a relatar vozes baixas vindo do matagal, chamando por eles, do mesmo jeito que chamaram Zé. E não importa quem ouviu. Todos descreveram a mesma coisa. A voz parecia muito próxima, muito clara, mas nunca vinha de uma pessoa. E foi aí que Zé percebeu. Não era só ele que tinha sido seguido naquela noite. Não era só ele que a coisa queria. Porque no curral, durante o arranhão, enquanto a criatura raspava as garras na porta, Zé ouviu algo atrás de si. Um segundo passo, um passo leve. Humano, dentro do curral. Mas ele estava sozinho lá dentro, ou achava que estava. E desde aquela noite, sempre que Zé fecha os olhos para tentar dormir, sempre, ele ainda sente aquele toque frio no ombro. Porque talvez aquilo que saiu do matagal não tenha voltado para o matagal. Talvez aquilo tenha vindo com ele, para dentro da casa, para dentro da vida, ou para dentro dele. E talvez, apenas talvez, não seja ele quem está contando essa história agora. Mas outra coisa, depois daquela noite, Zé Arlindo nunca mais foi o mesmo. O povo percebeu rápido. Ele vivia calado, trancado, olhando para trás o tempo todo. Dizia que não dormia, e quando dormia era pior, porque acordava com a certeza de que alguém estava parado ao lado da cama. Logo começaram as vozes, baixas, arrastadas, vindas do quintal, da cozinha, da porta, às vezes de dentro do próprio ouvido. Elas pediam sempre a mesma coisa: abre a porta. E quando não pediam, imitavam ele. Respiração, passos, tosse, como se estivessem aprendendo a ser ele. Na primeira semana, Zé achou que era cansaço. Na segunda, percebeu que era real. E na terceira, entendeu. O que o seguiu no matagal naquela noite não tinha ficado do lado de fora. Tinha entrado com ele, entrado e se espalhado. Desaparecimentos começaram. Dona Mirtinha sumiu, pegando água. O menino Francisco desapareceu no caminho da escola. Em ambos os casos, os objetos ficaram intactos, mas virados de cabeça para baixo. Como se alguém tivesse observado, copiado e colocado de volta, sem entender a posição original. À noite, o sertão inteiro começou a ouvir sussurros vindos de todos os lados ao mesmo tempo. E quanto mais as vozes imitavam, mais perfeitas ficavam. A comunidade entrou em pânico. Alguns foram embora, outros trancaram portas e janelas. Mas Zé não tinha para onde fugir, porque sabia que a criatura não estava mais lá fora. Estava dentro dele, olhando pelo olhar dele, respirando com ele. Escolhera ele não por ser fraco, mas por ser forte o bastante para aguentar o processo. Ninguém sabia o que era o processo, mas Zé sentia.
Uma sensação de que algo do lado de dentro estava crescendo, ocupando espaço, respirando junto. Cansado de fugir, numa madrugada Zé pegou a lanterna, a velha espingarda e o terço da mãe, e voltou para a mesma estrada onde tudo começou. O silêncio era tão profundo que parecia ter peso. E então vieram os passos atrás dele, no ritmo exato dos dele. Ele parou. Os passos pararam. Ele respirou fundo. Os passos repetiram a respiração, idêntica. Com a voz trêmula, ele disse: "Eu sei que você tá aí." E duas vozes responderam. Uma do mato, outra dentro do ouvido. Eu tô... Ele levantou a lanterna. Nada. Outra direção. Nada. Até que apontou para o chão e viu a própria sombra. Só que não era a sombra dele. Era alta demais, torta demais, com braços longos, pernas finas, cabeça inclinada. Aquilo estava usando a forma dele, copiando ele, testando como seria ser ele. A sombra virou a cabeça devagar e encarou Zé. A voz repetiu, desta vez dentro da mente: "Abre a porta!" E ali Zé entendeu. A criatura nunca quis entrar na casa. Quis abrir a porta dentro dele. O chão tremeu, rachou, afundou, e a criatura subiu. Olhos brilhantes, pele ressecada, corpo torto. Mais real do que antes, mais viva. Encostou a mão fria no rosto de Zé e disse com a voz dele: "Eu volto." Então entrou na sombra dele e desapareceu. A sombra voltou ao normal. Zé ficou parado, esvaziado, como se metade dele tivesse sido arrancada. Ele voltou para casa. O sertão respirou aliviado. Nenhuma voz, nenhum passo, nenhuma pegada. Mas quando acendeu a lamparina, percebeu que a sombra não obedecia mais. Ele levantava a mão. A sombra ficava parada. Ele virava o rosto. A sombra virava para o lado oposto. Até que, num movimento lento, a sombra sorriu. E Zé entendeu que a criatura não estava mais fora, nem presa nele. Ela estava livre, usando ele como casca, preparando o último passo do processo, tomar forma humana completa. Na manhã seguinte, Zé acordou diferente, muito calmo, muito quieto, com um sorriso que não era dele. Ele abriu a porta de casa devagar e, pela primeira vez, não teve medo da sombra, porque agora a sombra obedecia, perfeitamente. O processo estava completo. O que saiu do matagal naquela noite tinha finalmente vindo como sempre. E agora caminhava pela estrada em direção ao povoado, usando o corpo de Zé, com a sombra certa, a voz certa, os passos certos. Mas quando ele passou em frente à casa de Dona Mirtinha, algo estranho aconteceu. A sombra dele projetou uma segunda sombra atrás, longa, tortuosa, como a da criatura original. E quando alguém chamou Zé, ele virou com um sorriso perfeito. E a segunda sombra imitou com um sorriso maior, muito maior, cheio de dentes. Naquela noite, o povoado inteiro ouviu uma única frase ecoar pelo vento, repetida em diferentes direções, vozes, tons e ritmos, como se dezenas de bocas invisíveis dissessem juntas: "Agora, a porta está aberta." Nenhum morador daquela região foi visto depois disso. E até hoje quem passa pela estrada jura ver um homem parado no escuro, segurando uma lanterna apagada, sorrindo quieto, com duas sombras projetadas no chão. A dele. E a outra que nunca deveria ter aprendido a sorrir. Se essa história deixou você olhando para sua própria sombra, comente. A porta não devia ter sido aberta. Se inscreva no canal e deixe seu like.